Lucas Andrade sempre acreditou que a vida tinha um jeito estranho de testar as pessoas. Ele cresceu ouvindo a mãe repetir uma frase que nunca entendeu totalmente. Filho, a felicidade não some. Às vezes, ela só muda de lugar. Quando criança, essa frase parecia poesia vazia. Quando adulto, passou a ser a única coisa que evitava que ele desmoronasse. Aos 33 anos, Lucas estava preso a uma rotina que esmagava os seus sonhos lentamente. Trabalhava como vendedor de seguros em uma empresa que tratava seus funcionários como peças descartáveis. O salário mal dava para pagar aluguel e alimentação e ainda precisava cuidar do pequeno Miguel, seu filho de 6 anos, um menino esperto, cheio de vida e com perguntas que sempre atingiam o coração do pai. A história começa em uma segunda-feira nublada, daquelas que parecem carregar o peso do mundo. Lucas acordou com o barulho da chuva batendo na janela e o despertador tocando sem piedade. Miguel dormia agarrado a um boneco do Homem-Aranha, único brinquedo que ainda resistia ao tempo. Lucas o observou por alguns segundos, antes de respirar fundo e enfrentar mais um dia. Ele se levantou devagar, tentando não acordar o filho, e foi para a cozinha preparar café. O cheiro forte da bebida preencheu o pequeno apartamento, mas nem isso melhorou o humor de Lucas. O aluguel estava atrasado, as contas se acumulavam, e um e-mail recebido na noite anterior o avisava que ele estava oficialmente no limite de baixo desempenho no trabalho, um passo antes da demissão. No caminho para o trabalho, Miguel caminhava ao lado do pai, segurando sua mão com firmeza, como se sentisse que ele precisava de apoio. Pai, você acha que um dia a gente vai morar numa casa grande? Perguntou o garoto, com os olhos curiosos. Lucas engoliu seco. Acho que sim, filho. Mas tudo no tempo certo. Miguel sorriu satisfeito com a resposta. Para ele o mundo era simples. Para Lucas era um campo de batalha. No trabalho, o ambiente parecia ainda mais tenso que o normal. O gerente, Alberto, o chamou para uma reunião urgente. Lucas, você sabe que gosto de você, mas os números não mentem, disse o gerente cruzando os braços. Se não fechar pelo menos 5 contratos até sexta, não posso fazer nada. 5 contratos. Lucas mal conseguia um a cada semana. Mas o que poderia responder? Apenas assentiu e saiu da sala com um nó na garganta. Enquanto voltava para sua mesa, lembrou de todas as vezes que tentou mudar de vida. Já havia feito cursos online, tentou abrir um pequeno negócio, tentou trabalhar como entregador, mas nada dava certo. Era como se o universo decidisse que ele não merecia uma chance. Na hora do almoço, ele procurou alguma comida barata nas ruas ao redor do prédio. Foi ali, sentado em uma calçada, que viu algo que mudaria sua vida para sempre. Um cartaz preso a um poste dizia: Programa de Formação em Tecnologia, oportunidade gratuita para quem quer recomeçar. Era um curso intensivo de desenvolvimento de software, com duração de 4 meses. Prometia requalificar pessoas sem experiência e, ao final, oferecer entrevistas com grandes empresas. Lucas encarou o cartaz por minutos. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas e se fosse real? Voltou para o trabalho com aquele anúncio martelando sua mente. À noite, depois de colocar Miguel para dormir, sentou-se na mesa da cozinha e abriu o notebook velho e lento. Preencheu a ficha de inscrição com mãos trêmulas. No final, um aviso brilhou na tela. Inscrição recebida. Entraremos em contato em até 72 horas. Lucas fechou o notebook devagar. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo parecido com esperança. Mas o universo, como sempre, não deixaria barato. Na manhã seguinte, ao sair para trabalhar, encontrou o dono do prédio esperando na porta. Lucas, eu sinto muito, mas não dá mais. Você tem até domingo para desocupar o apartamento. Ele tentou argumentar, explicar, implorar, mas não havia negociação. O homem já tinha dado chances demais. Quando entrou no apartamento, Miguel percebeu o rosto do pai pálido e preocupado. Pai, aconteceu alguma coisa? Lucas sorriu, mesmo quebrado por dentro. Nada que a gente não consiga resolver juntos, campeão. A partir daquele momento, a história de Lucas se transformaria em uma jornada de dor, esforço, sacrifício e descobertas profundas. Ele não sabia, mas estava prestes a enfrentar os dias mais difíceis e mais transformadores de sua vida. Um telefonema inesperado mudaria tudo, para sempre. A madrugada de quinta-feira parecia eterna.
Lucas não conseguia dormir. Virava de um lado para o outro, a mente girando como se estivesse presa em um redemoinho. O aviso de despejo ecoava em sua cabeça como um relógio de contagem regressiva. Domingo, ele tinha só até domingo, e ainda precisava manter o emprego, cuidar de Miguel e esperar pelo retorno da inscrição no curso, algo que talvez nem viesse. A chuva fina que batia na janela dava ao apartamento uma sensação ainda maior de fragilidade. As paredes já descascadas, o piso frio, os móveis antigos, tudo parecia sussurrar que aquele lugar nunca foi realmente um lar, apenas um abrigo temporário contra a tempestade que era sua vida. Quando finalmente conseguiu cochilar, o despertador tocou. Mais um dia começava e ele se arrastou para fora da cama tentando ignorar o peso que parecia colado em seus ombros. No caminho para a escola, Miguel caminhava animado, como se nada estivesse errado. Em suas mãos, carregava um desenho que fez na noite anterior. Olha, pai, é a gente numa casa nova, tem até um quarto só para mim. Lucas olhou o desenho. Era colorido, vibrante, cheio de detalhes. Na imagem, os dois sorriam de orelha a orelha. Uma casa com janelas grandes e um céu azul sem nuvens. Seu peito apertou. Ficou lindo, filho. Você tem talento, viu? Disse ele, tentando manter a voz firme. Miguel deu um sorriso orgulhoso antes de entrar no portão da escola. Lucas permaneceu ali por alguns segundos, observando o filho desaparecer entre as crianças. Ele queria mais do que tudo dar uma vida digna para ele. Não riqueza, não luxo, apenas dignidade, estabilidade, paz. E naquele momento, talvez por coincidência ou destino, o celular de Lucas vibrou. Era uma mensagem de e-mail. Parabéns, Lucas Andrade. Você foi selecionado para a segunda fase do processo. A entrevista será amanhã às 14h. Lucas sentiu as pernas fraquejarem. Era real. Uma chama acendeu dentro dele. Mas logo veio o segundo pensamento. Como ele iria faltar ao trabalho naquele horário? Seu gerente era rígido e qualquer ausência seria anotada, especialmente agora que ele estava no limite da demissão. Mas aquela, talvez, fosse sua única chance de mudar de vida. Ele passou a manhã inteira atormentado pela dúvida, tentando pensar em uma forma de conciliar tudo. Às 11h, Alberto, o gerente, apareceu ao lado da mesa de Lucas. Andrade, você precisa correr atrás. Até agora não fechou nenhum contrato. Está difícil te defender lá em cima. Lucas respirou fundo. Era a hora de arriscar. Alberto, amanhã à tarde eu preciso sair por 1 hora. É urgente. O gerente o encarou, incrédulo. Sair? Amanhã? Lucas, você está de brincadeira? Estamos na semana decisiva. Eu sei, mas é realmente importante. O gerente balançou a cabeça. Olha, eu vou ser direto. Se você sair amanhã, considere que está pedindo para sair da empresa. Não posso segurar alguém que não está comprometido. Era como levar um soco no estômago. Lucas sentiu o mundo girar por um instante, mas dentro dele, algo dizia que insistir no emprego atual era insistir no fracasso. Aquele trabalho nunca tiraria ele da pobreza. Nunca daria a Miguel a vida que ele merecia. Ele engoliu em seco e respondeu com a voz baixa, porém firme. Mesmo assim, amanhã eu preciso ir. O gerente deu um sorriso irônico. Então boa sorte, Lucas. Você vai precisar. Quando saiu do prédio, sentiu a pressão aumentar ainda mais. Ao pegar Miguel na escola, tentou agir com naturalidade. Pai, vamos comer o que hoje? Lucas tentou sorrir. Algo gostoso, eu prometo. Mas a verdade é que ele tinha apenas R$ 38 na carteira. Dividiria algo simples com Miguel e fingiria estar satisfeito. Enquanto comiam um lanche no centro, Lucas olhava ao redor. Pessoas apressadas, carros passando, a cidade respirando caos. Era estranho pensar que, no meio de milhões de pessoas, sua vida parecia tão pequena, tão invisível. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma senhora idosa, com sacolas pesadas, tentou atravessar a rua. Uma delas rasgou, espalhando frutas pelo chão. As pessoas simplesmente desviavam, apressadas demais para ajudar. Lucas levantou-se imediatamente. Fica aqui, Miguel, disse ele correndo até a mulher. Ele recolheu as frutas, pegou a sacola rasgada e improvisou uma solução usando a sua própria sacola de papel. A idosa, surpresa, segurou a mão dele com carinho. Meu filho, que Deus te abençoe. Tem muita gente aqui nesse mundo, mas gente boa, essa é rara.
Lucas sorriu meio sem graça. Eu só fiz o que qualquer um faria. Não, não faria não, respondeu a senhora. Você acredita em sorte? Lucas deu de ombros. Não sei. Acho que a sorte não gosta muito de mim. Ela pediu para ele esperar. Abriu sua bolsa e entregou um envelope pequeno. Leve isso. Eu ganhei há muitos anos atrás, quando estava passando por um momento difícil. Agora acho que deve ficar com você. Lucas tentou recusar, mas a mulher insistiu. Ele agradeceu e voltou para a mesa com Miguel. Ao abrir o envelope, encontrou apenas uma frase escrita em um cartão simples. A felicidade aparece quando você continua caminhando, mesmo sem enxergar o caminho. Aquela frase mexeu com ele de um jeito profundo. Ele guardou o cartão na carteira e passou a noite inteira pensando nas palavras da senhora. Na manhã seguinte, Lucas vestiu sua melhor camisa, a única que não estava manchada, e levou Miguel à escola. Depois pegou 2 ônibus e chegou ao prédio onde seria a entrevista. O local era completamente diferente de tudo que ele conhecia. Moderno, limpo, pessoas sorrindo, jovens andando pelos corredores carregando notebooks. A entrevista não era sobre experiência, era sobre vontade, resiliência, capacidade de aprender. Lucas respondeu com sinceridade, contou sua história sem exageros, falou da vontade de mudar de vida e do desejo de dar um futuro melhor a Miguel. Ao final, uma das avaliadoras, Juliana, disse algo que ficou ecoando na mente dele. Lucas, conhecimento a gente ensina, mas caráter e determinação, isso não dá para ensinar. Ele saiu dali com o coração acelerado. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que podia ter uma chance real. Mas o mundo não espera você respirar. Quando chegou na porta da escola para buscar Miguel, viu um grupo de pessoas agitado, professores conversando rápido e uma ambulância estacionada. Seu coração disparou. Miguel! Gritou ele correndo. Uma professora correu até ele. Lucas, calma. O Miguel está bem. Ele passou mal, teve uma queda de pressão. A ambulância já está levando ele para observação. Venha, você pode acompanhá-lo. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Lucas. Aquilo não podia estar acontecendo. Não agora. Não depois de tudo. Ele correu para dentro da ambulância. Segurou a mão do filho, que estava pálido, mas consciente. Pai, eu tô bem, murmurou Miguel com a voz fraca. Lucas sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Eu tô aqui, filho. Eu tô aqui. Enquanto a ambulância seguia pelas ruas em alta velocidade, Lucas percebeu que sua vida estava prestes a mudar de maneira ainda mais profunda do que imaginava, e não necessariamente da forma que desejava. O que ele não sabia é que aquela queda de pressão era apenas o primeiro sinal de algo maior, algo que colocaria sua jornada à prova como nunca antes. E o tempo continuava correndo. A ambulância avançava pelas ruas da cidade, enquanto Lucas segurava firme a mão de Miguel. O menino parecia frágil, com os olhos entreabertos, respirando devagar, e cada pequeno movimento dele fazia o coração de Lucas se apertar ainda mais. Ele tentou manter a calma, mas a mente trabalhava a 1000 por hora, imaginando 1000 possibilidades, todas assustadoras. Quando chegaram ao hospital, Miguel foi levado para a triagem. Lucas caminhava atrás, como se estivesse em um sonho ruim. As paredes brancas, o cheiro de desinfetante, pessoas passando de um lado para o outro, tudo parecia distante, como se ele estivesse submerso em água, ouvindo o mundo abafado. Depois de alguns minutos de exames, uma médica se aproximou. Oi, Lucas Andrade. Pode vir comigo, por favor. Ele respirou fundo. O medo fazia seus passos vacilarem. Miguel está estável. Foi uma queda de pressão, sim, mas precisamos investigar por que isso aconteceu, explicou a médica, com um tom profissional, porém empático. Alguns sintomas que ele está apresentando merecem atenção. Sintomas? O coração de Lucas disparou. Ele está mais pálido do que deveria para a idade e mencionou algumas tonturas nos últimos dias. Você notou algo? Lucas pensou por alguns segundos. Miguel realmente tinha reclamado de cansaço. Mas ele associou a correria da escola, brincadeiras, calor, nada que parecesse grave. Ele sempre foi ativo, respondeu Lucas. Mas nos últimos dias, eu atribuí a rotina. Talvez tenha sido erro meu. A médica colocou a mão no ombro dele. Você não é culpado de nada, mas precisamos ser cuidadosos. Vamos pedir um exame de sangue completo. Aquilo o aliviou um pouco, até que ela completou. Por enquanto, recomendo que ele fique em observação. Foi como levar uma pancada no peito.
Observação significava que algo mais sério poderia estar acontecendo. Mas Lucas sabia que não podia entrar em desespero na frente do filho. Ele voltou ao leito onde Miguel estava deitado, coberto por um lençol fininho. Pai, a gente vai embora hoje? Perguntou o menino com um fio de voz. Lucas respirou fundo. Acho que vamos ficar aqui um pouquinho, só para te cuidarem direitinho. Mas eu tô aqui, tá? Não vou sair do seu lado. Miguel sorriu fraco. Tá bom, mas você não pode ficar triste, tá? Eu fico bem se você ficar bem. E aquela frase doeu mais do que qualquer diagnóstico, porque Lucas não estava bem. Não havia um único pedaço dele que estivesse bem, mas por Miguel, ele precisava estar. As horas passaram. Os exames foram feitos, e no fim da tarde, quando o sol começava a se pôr, a médica voltou com os resultados. Lucas percebeu na expressão dela que algo estava errado. Lucas, podemos conversar lá fora? Ela perguntou. Essas palavras soaram como sentença. O corredor estava silencioso quando ela falou. O que encontramos é uma anemia importante. Não é o tipo mais leve, mas também não é o mais grave. Precisamos investigar a causa, porque crianças da idade dele normalmente não apresentam esse tipo de alteração sem motivo. Lucas sentiu as pernas falharem. Ele vai ficar bem? Perguntou com a voz trêmula. A médica respirou fundo. Com o acompanhamento certo, há grandes chances de melhora. Ele vai precisar de tratamento, talvez alguns períodos de internação, mudanças na rotina e, principalmente, muita estabilidade emocional. Estabilidade emocional. A palavra caiu como pedra no coração de Lucas, porque naquele momento sua vida estava em ruínas. Ele não tinha mais casa, não tinha mais emprego e não sabia se teria um futuro. Mas Miguel precisava de estabilidade, precisava de um pai firme, presente, precisava de cuidados que custariam dinheiro, tempo, energia. E Lucas não tinha nada disso. Ele agradeceu, voltou para o quarto e encontrou o filho adormecido. Seu rosto pequenino parecia tão tranquilo, tão inocente, tão alheio ao peso que o mundo colocava sobre seu futuro. Lucas sentou ao lado e segurou a mão dele. Eu prometo que vou fazer tudo para te dar a vida que você merece, sussurrou, enquanto silenciosamente deixava as lágrimas escorrerem. A promessa ecoou dentro dele, e algo mudou naquele instante. Um tipo de força que só nasce quando você já perdeu tudo, e mesmo assim decide continuar. Miguel ficou em observação até o dia seguinte. Recebeu medicação, recomendações e uma lista de exames a serem repetidos semanalmente. Quando finalmente teve alta, Lucas o levou para casa, ou melhor, para o que ainda restava dela. Eles tinham poucas horas até o prazo final para desocupar o apartamento. Lucas se sentia esmagado. Cada item que colocava nas caixas improvisadas parecia um símbolo de derrota. As roupas, os cadernos de Miguel, a panela velha que ele tanto usava, tudo aquilo cabia em 2 mochilas e uma caixa. Miguel observava em silêncio, segurando seu boneco do Homem-Aranha contra o peito. Pai, a gente vai morar onde? Lucas congelou. Ele não tinha resposta. Seu coração parecia encolher dentro do peito. A gente vai dar um jeito, filho. Vai ser temporário. Eu prometo. Mas mesmo aquela promessa lhe pesava. Ele não tinha nenhum parente próximo, nenhum amigo capaz de ajudar. A mãe de Miguel nunca estivera presente, e seus próprios pais tinham morrido há anos. A única pessoa que ele tinha era o próprio filho. Quando entregou as chaves ao proprietário, sentiu como se estivesse entregando um pedaço de si mesmo. Mas não havia tempo para lamentar. Precisava achar um lugar para ficar. Durante a noite, Lucas e Miguel foram para um abrigo temporário indicado por uma assistente social. O local era simples, com camas alinhadas em beliches, pessoas passando por situações parecidas, todos tentando sobreviver ao caos. Miguel dormiu rapidamente, exausto. Lucas, porém, ficou acordado, encarando o teto, ouvindo os sons ao redor. A cada respiração, sentia o peso da responsabilidade esmagá-lo. E ainda havia a resposta do curso de tecnologia. Sem o emprego, tudo agora dependia daquela oportunidade. Sem ela, o futuro seria um buraco escuro. Na manhã seguinte, próximo das 9 horas, enquanto caminhava com Miguel até a entrada da escola, o celular vibrou. Era um número desconhecido. Lucas atendeu com o coração acelerado. Alô? Olá, Lucas. Aqui é a equipe de seleção do Programa de Formação em Tecnologia. Gostaríamos de parabenizá-lo. Você foi aprovado.
Lucas parou no meio da rua. As pessoas passavam, buzinas ecoavam, o vento batia em seu rosto, mas tudo parecia silencioso ao redor. Ele não conseguia respirar. "Está aprovado?" repetiu sem acreditar. "Sim, as aulas começam segunda-feira. Será um curso intensivo, com carga horária pesada, muitas atividades práticas, mas acreditamos que você tem o perfil ideal. As aulas serão presenciais durante os primeiros 3 meses e depois híbridas. Precisaremos que esteja disponível de segunda a sexta, das 8 horas às 18 horas. Lucas engoliu seco. O horário era praticamente integral. Como ele conciliaria isso com Miguel? Como sustentaria o filho? Como pagaria comida, transporte? Mas ele sabia que talvez nunca recebesse outra chance como aquela. Ele olhou para Miguel, que brincava chutando uma pedrinha no chão, totalmente alheio ao peso daquela ligação. Eu aceito, disse Lucas com firmeza. Excelente. Te esperamos segunda, então. Mandaremos o endereço detalhado por e-mail. Ao desligar, Lucas sentiu uma sensação ambígua, esperança e medo caminhando lado a lado. Miguel percebeu a expressão diferente no pai. Pai, aconteceu alguma coisa? Lucas ajoelhou-se diante do filho. Filho, o papai conseguiu uma chance de estudar, de ter um emprego melhor, de dar uma vida nova pra gente. Miguel abriu um sorriso largo. Isso é bom, né? Lucas sorriu apesar das lágrimas acumuladas. É muito bom, meu amor. É uma das melhores coisas que já aconteceu pra gente. O menino o abraçou com força. Então, eu tô feliz também, pai. E naquele momento, Lucas sentiu algo renascer dentro dele. Algo que há muito tempo parecia apagado, mas ele também sabia que o caminho seria longo, duro, cheio de obstáculos, e o primeiro deles chegaria mais rápido do que ele imaginava, porque enquanto caminhava com Miguel para longe da escola, recebeu outra mensagem, desta vez do proprietário do abrigo. Lucas, infelizmente, seu período máximo aqui será de 7 dias. Após isso, precisará buscar outro lugar ou aguardar vaga em outro abrigo. Era como se cada passo em direção ao futuro viesse acompanhado de um novo desmoronamento. Mas Lucas não desistiria, porque agora ele tinha algo pelo qual lutar e alguém para proteger. O que ele não sabia é que as próximas semanas seriam as mais difíceis e, ao mesmo tempo, as mais transformadoras de toda a sua vida. E que um encontro inesperado, no local mais improvável, mudaria o destino dele e de Miguel para sempre. Os dias que antecederam o início do curso foram um verdadeiro teste de resistência. Lucas e Miguel dormiam no abrigo temporário, espremidos entre famílias inteiras e histórias de vida tão dolorosas quanto a deles. Ainda assim, Lucas acordava todas as manhãs com uma sensação diferente dentro do peito. A de que, pela primeira vez em muito tempo, ele estava caminhando para algum lugar. Quando a segunda-feira finalmente chegou, Lucas se levantou antes do sol nascer. Arrumou Miguel. Deixou o menino na escola, depois de explicar à professora que sua rotina mudaria um pouco, e então seguiu para o endereço recebido no e-mail. O prédio do curso era moderno, arejado, brilhante. Parecia outro mundo. Um mundo onde pessoas tinham oportunidades, onde jovens estudavam em salas com computadores novos, onde havia café de graça, água filtrada, sofás, luz, vida. Lucas se sentiu deslocado no começo. As roupas simples, o cansaço no rosto, as olheiras profundas por noites mal dormidas, tudo parecia gritar que ele não pertencia àquele lugar. Mas quando entrou na sala e viu outras pessoas de diferentes idades, com histórias parecidas, alguns tão perdidos quanto ele, percebeu que talvez tivesse sim o direito de estar ali. A coordenadora, uma mulher de sorriso acolhedor chamada Patrícia, abriu a aula com uma frase: "Vocês não estão aqui por sorte. Estão aqui porque lutaram, porque insistiram, porque disseram eu quero", e a vida escutou. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco, porque pela primeira vez alguém dizia a ele que sua persistência tinha valor, que ele não era apenas alguém tentando sobreviver, mas alguém capaz de construir algo novo. O curso era intenso. As aulas começavam às 8 e iam até o fim da tarde. Lucas tinha que correr para buscar Miguel na escola, voltar para o abrigo, fazer os cuidados recomendados pela médica, jantar algo simples e depois estudar até tarde da noite. Tudo isso dividindo espaço com dezenas de pessoas, passando por dificuldades semelhantes. Mas Lucas não desistiu.
Nos primeiros dias ficou completamente perdido nos códigos, termos técnicos, comandos desconhecidos. Ele se sentia como alguém tentando decifrar um idioma alienígena, mas sempre que pensava em desistir, lembrava do rosto de Miguel e continuava. As noites foram se tornando mais cansativas, o abrigo mais cheio, os exames de Miguel mais frequentes. Cada deslocamento era um desafio. O dinheiro era contado moeda por moeda. Houve dias em que Lucas não comeu, apenas para garantir que Miguel tivesse algo no prato. E mesmo assim, ele chegava às aulas com o olhar decidido. Os instrutores perceberam. "Lucas, você é esforçado", disse certa vez um dos professores, Renato. "Não se preocupe em ser o melhor agora. Se preocupe em continuar." E essa frase o acompanhou como um mantra. O tempo passou. Um mês se transformou em 2. Os conhecimentos começavam a fazer sentido. Linhas de código que antes pareciam confusas, agora contavam histórias. Lucas começou a ajudar colegas, participar mais, responder perguntas. E aos poucos algo incrível começou a acontecer. Ele estava se reconectando consigo mesmo. Se sentia útil, capaz, forte, inteligente. E Miguel? Ah, Miguel! O garoto parecia florescer mesmo em meio ao caos. Era quem dava força ao pai, quem o lembrava de beber água, quem rabiscava desenhos no cantinho da cama dizendo: "Pai, esse é você trabalhando num computador gigante." As visitas ao médico continuavam. A anemia de Miguel exigia controle, exames e suplementação. O tratamento avançava devagar, mas avançava. A médica dizia sempre: "Ele vai melhorar, mas você precisa manter a rotina dele estável." Estabilidade, palavra que doía, mas que Lucas tentava construir com as próprias mãos, tijolo por tijolo. A virada começou numa quarta-feira chuvosa. O abrigo estava prestes a fechar algumas alas para reformas e muitas famílias teriam que ser realocadas. Lucas recebeu o aviso de que teria apenas mais 3 dias ali. Ele passou aquela noite sem dormir. Sentado no beliche, observando Miguel dormir enrolado em um cobertor, sentiu a velha sensação de desespero subir como uma onda. "Eu não posso mais ficar sem um lugar", murmurou para si mesmo, quase sem voz. Desesperado, começou a procurar vagas de emprego temporário. Qualquer coisa que pudesse dar algum dinheiro. Viu anúncios de entregador, ajudante de limpeza, serviços gerais. Mas todos exigiam horários que conflitam com o curso, e abandonar o curso seria abandonar a única chance de mudar de vida de verdade. No dia seguinte, Lucas foi para a aula exausto, perturbado, sem foco. Patrícia percebeu. "Lucas, posso falar com você um minutinho?" chamou no intervalo. Ele se aproximou. Ela cruzou os braços, olhando-o com serenidade. "Você está indo muito bem, mas hoje parece distante. Está tudo certo?" Lucas respirou fundo. Parte dele não queria expor suas fragilidades. Mas outra parte, a que estava cansada de carregar tudo sozinho, decidiu falar. Contou sobre o abrigo, sobre Miguel, sobre a falta de dinheiro, sobre o medo. Patrícia ouviu tudo, sem interromper. Quando ele terminou, ela disse: "Lucas, você sabe por que criamos esse programa?" Ele balançou a cabeça confuso. Não foi para ensinar tecnologia, foi para resgatar vidas, para dar segunda chance a quem nunca teve uma primeira. E nós temos um fundo de auxílio emergencial. É pouco, mas pode ajudar. Lucas arregalou os olhos. Ajudar como? Com vale-transporte, auxílio alimentação e um pequeno valor para a moradia temporária. Não é muito, mas é o suficiente para você sair do abrigo e conseguir um quarto de pensionato até estabilizar sua vida. Aquela frase caiu sobre ele como um raio de luz. Lucas sentiu as lágrimas subirem imediatamente. Ele tentou segurar, mas não conseguiu. Eu não sei nem como agradecer." Patrícia sorriu. "Agradeça continuando, Lucas. Só isso." Ele saiu da sala com o coração tão leve que parecia outra pessoa. No mesmo dia, conseguiu alugar um quarto pequeno em uma pensão simples, mas limpa. Miguel adorou. "Pai, a gente tem um lugar só nosso", disse o menino, correndo pelo espaço minúsculo de 3 metros por 3. Lucas sorriu emocionado. "É temporário, filho, mas é nosso." E pela primeira vez em muito tempo, eles tinham um teto, uma cama, uma porta para fechar. Privacidade. Não era uma casa, mas era um recomeço. Os meses finais do curso foram intensos. Lucas se dedicou como nunca, estudando de madrugada,
assistindo aulas extras, treinando exercícios difíceis. Ele queria, precisava, estar entre os selecionados para as entrevistas finais. E quando o último mês chegou, algo surpreendente aconteceu. Renato, o instrutor, o chamou no final da aula. Lucas, tem uma empresa procurando estagiários para a equipe de desenvolvimento. Eles querem pessoas com potencial, disciplina e boa comunicação. Eu indiquei você. Lucas ficou sem fala. Eu? Mas eu não tenho experiência. Eles não pediram experiência. Pediram determinação. E isso você tem de sobra. A entrevista seria dali a uma semana. Lucas estudou todos os dias. Treinou respostas. Revisou exercícios. Conversou com Patrícia, que o orientou. E Miguel torcia por ele com toda a força do mundo. No dia da entrevista, Lucas chegou cedo, vestindo a camisa que guardava para ocasiões importantes. As mãos suavam frio. Ele respirou fundo e entrou. A sala era moderna. A equipe parecia jovem e animada. A entrevistadora, uma mulher chamada Camila, conduziu tudo com calma. Lucas, o que você está buscando? Perguntou ela. Ele não precisou pensar. Uma chance. Eu só preciso de uma chance. E prometo que vou agarrar com todas as minhas forças. A sinceridade no olhar dele fez Camila sorrir. Quando a entrevista terminou, Lucas saiu com a sensação estranha de que tinha ido bem. E naquela noite, enquanto cozinhava macarrão na pequena bancada da pensão, o celular vibrou. Era Camila. Ele atendeu tremendo. Lucas, boa noite. Estou ligando para dizer que... Bem-vindo ao time. Você está contratado. Lucas ficou mudo. Miguel se aproximou, curioso. Pai, o que foi? Lucas se abaixou, segurou o rosto do filho e, com lágrimas escorrendo, disse: Filho, a nossa vida vai mudar. Miguel abriu um sorriso iluminado. Pai, eu sempre acreditei em você. Os meses seguintes foram de reconstrução. Lucas trabalhava durante o dia e continuava estudando à noite. A pensão virou apartamento pequeno. O apartamento pequeno virou um aluguel maior. Miguel continuava o tratamento, melhorando a cada consulta, ganhando cor, energia, vida. E ao longo do tempo, Lucas cresceu na empresa. Passou de estagiário para júnior, depois para pleno. Ganhou salário digno, depois confortável. Aprendeu a viver novamente. E a felicidade, aquela que parecia tão distante, aparecia agora em detalhes simples. Miguel correndo no parque, o café fresco de manhã, o computador novo no trabalho, o diploma do curso pendurado na parede, o sorriso de orgulho do filho, a chave de casa girando na porta. Um ano depois, Lucas levou Miguel para conhecer o lugar onde tudo começou, o prédio moderno do curso. O garoto, agora mais forte e saudável, segurou a mão do pai. Pai, foi aqui que tudo mudou? Lucas sorriu. Foi aqui que eu entendi que a vida não acaba quando a gente cai. Ela começa quando a gente levanta. Miguel olhou para o prédio, depois para o pai. Então, a gente encontrou a felicidade? Lucas respirou fundo, emocionado. Não, filho. A gente descobriu que a felicidade sempre esteve com a gente. Só estava esperando o momento certo para aparecer. E os dois seguiram caminhando, lado a lado, em direção a um futuro que finalmente era deles.